Estás pronto para viver mais? Temos um programa feito especialmente para ti, com boa música, testemunhos e uma mensagem de esperança. Fica por aí, eu sou Davi Pinto. Tens pensado na tua sorte? Tens pensado como vai ser? Se o teu futuro está complicado e não sabes como vai ser. Tens pensado na tua sorte? Tens pensado como vai ser? Se o teu futuro está complicado e não sabes como vai ser, só em Jesus encontrarás paz. Só em Jesus descanso terás. Só em Jesus encontrarás paz. Só em Jesus descanso terás. Descanso terás. Tens pensado na tua sorte? Tens pensado como vai ser? Se o teu futuro está complicado e não sabes como vai ser, só em Jesus encontrarás paz. Só em Jesus descanso terás. Só em Jesus encontrarás paz. Só em Jesus descanso terás. Só em Jesus encontrarás paz. Só em Jesus descanso terás. Oh, só em Jesus encontrarás paz. Só em Jesus descanso terás. Descanso terás. Muito bom dia, está na hora de viver mais nas manhãs da Rádio Regional. Novo domingo, nova edição do programa que te mostra mais acerca da fé cristã. Esta semana começamos com o testemunho de Lucília Oliveira, natural de Ponte Lima, e cuja fé a ajudou a ultrapassar momentos difíceis da sua vida. Eu chamo-me Lucília, tenho 37 anos e sou natural de Ponte de Lima. Eu nasci num lar católico, cresci a ouvir falar de Deus. Nessa idade bem novinha eu já questionava se realmente Deus existia. Eu queria acreditar que o Deus de quem eu ouvia falar, que realmente ele existia, porque eu ouvia falar de um Deus bom, um Deus que amava as pessoas, mas às vezes eu sofria injustiças no meu dia-a-dia e via pessoas sofrerem. Eu questionava se realmente Deus existia, porque é que ele permitia o sofrimento e eu não conseguia compreender. Às vezes em situações da minha vida eu falava com Deus e dizia: mas se tu existes, então mostra-me, revela-te. Porque é que tu permites o sofrimento na minha vida? Porque é que permites sofrimento na minha família, nas pessoas que estão à minha volta? Lá no meu interior eu tinha um sentimento de realmente conhecer Deus, de saber se realmente este Deus que eu ouvia falar, ele existia. Entretanto, os meus pais, eles começaram a frequentar uma igreja evangélica, começaram a levar a mim e ao meu irmão, e lá havia um casal que começou a fazer uma escolinha e ensinar-nos acerca de Deus,
de uma forma mais acessível à nossa idade, porque eu tinha por volta de 8 anos, o meu irmão devia ter uns 11 anos. E lá eu aprendi a ler a Bíblia, a orar a Deus, eu ouvia falar de Deus, do seu amor pela humanidade, que Ele tinha enviado Jesus para morrer pelos meus pecados e que tinha ressuscitado. E eu gostava de aprender as histórias acerca de Jesus, de ouvir as histórias que Jesus fazia milagres. Para mim, eu entendia que os meus pais tinham mudado de religião. E eu gostava, porque gostava muito da forma como falavam acerca de Deus. E naquela altura, a minha mãe ela tinha problemas psicológicos. Ela teve quase com um esgotamento cerebral, precisava tomar medicação para conseguir dormir, tornou-se dependente dessa medicação. E a minha mãe pediu a Deus para ajudar a libertar dessa medicação, desses problemas. E Deus curou a minha mãe. Deus libertou a minha mãe daquela medicação, ela começou a dormir normalmente, sem medicação. E Deus curou a minha mãe de tal forma que até hoje ela nunca mais teve problemas psicológicos. Entretanto, surgiu outra situação também na minha mãe, porque ela engravidou e ela teve muitos problemas na gravidez. Ela teve que ser internada, tinha constantes hemorragias, teve que fazer transfusões de sangue e ela corria risco de vida. Então eu estava muito assustada, porque eu só tinha na altura, eu tinha 11 anos, e eu sabia que a minha mãe ela estava a correr risco de vida e eu tinha muito medo de perder a minha mãe. Então eu orava a Deus para que Ele não levasse a minha mãe. E quando a minha mãe tinha 7 meses de gravidez, os médicos resolveram fazer uma cesariana para tirar o bebê, para poder salvar a vida à minha mãe. Então eles disseram que eles iam tirar o bebê para salvar a vida dela, mas não prometiam que o bebê ia sobreviver. No final a minha mãe ela sobreviveu e o bebê também. E eu tinha noção de que Deus fez um milagre, que Ele tinha salvado a minha mãe e a minha irmã, a minha nova irmã, que era a bebê. Ela nasceu perfeita, cresceu e teve um desenvolvimento normal, sem qualquer problema de saúde. E eu comecei a ver Deus a fazer milagres na vida da minha família. E as dúvidas que eu tinha acerca de Deus, elas deixaram de existir, porque eu percebi que realmente Deus existia, porque eu estava a ver Deus a trabalhar na minha vida e na vida da minha família. Afinal, aquele Deus de quem eu ouvia falar desde pequena, Deus já me tinha dado provas de que Ele existia e que Ele socorria em momentos de aflição. Passado algum tempo, uma manhã eu estava a falar com Deus. Senti que Deus queria mais de mim. Deus não queria apenas que eu acreditasse nele, mas Ele queria ter um verdadeiro relacionamento comigo. Então naquela hora eu pedi perdão pelos meus pecados e pedi para que Deus viesse viver na minha vida, que Ele habitasse sempre comigo. Naquele momento eu tomei uma decisão. Não queria só apenas acreditar em Deus, mas eu queria caminhar com Ele, queria que Ele estivesse sempre comigo ao longo da minha vida. Eu reconheci que eu tinha necessidade dEle em todos os dias da minha vida. Eu sabia que já não podia viver sem Ele, sabia que precisava. E desde aí a minha vida começou a mudar completamente. Eu percebi que Deus não era uma religião, como eu via até ali, mas eu passei a ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Hoje eu estou muito grata a Deus, porque Ele realmente se revelou e se mostrou o seu grande amor por mim. E em cada dia eu posso reconhecer o seu cuidado, o seu amor e a sua misericórdia na minha vida. O Vive Mais é um programa da responsabilidade da Igreja Cristã Evangélica Assembleia de Deus em Portugal, que está presente em Trás-os-Montes, em cidades como Bragança, Mirandela ou Chaves. Para saber se existe uma igreja próximo da sua localidade de residência, contacte-nos para o e-mail programa vivemais@gmail.com ou telefone 91 573 1485 91 573 1485. Teu sangue leva-me além, em todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala da tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me chegar somente pelo sangue. Que nos guarda
como a neve, aceites como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Somos livres, Senhor, e nós podemos proclamar isso nesta noite, Senhor. O teu sangue liberta, o teu sangue cura, o teu sangue sara, o teu sangue nos leva junto do Pai, porque ela nos justifica. Oh, obrigada, Jesus Cristo, porque agora sou livre. E agora, em 3 momentos, o que a Bíblia diz acerca da pessoa de Deus, com o pastor José Manuel Pereira. Uma das primeiras funções da Bíblia é precisamente revelar, tornar Deus conhecido aos seres humanos. Deus dá o primeiro passo em se revelar, em se dar a conhecer, de maneira que as pessoas possam encontrá-lo e relacionar-se com ele. A Bíblia, como ela é a palavra de Deus, ela não tem a preocupação de provar que Deus existe. Se nós olharmos para a Bíblia e lermos, não vamos encontrar um capítulo, um livro ou até um parágrafo sequer com a preocupação de provar que Deus existe. Ela parte desse princípio absoluto de que Deus existe. Aliás, o primeiro versículo na Bíblia começa por dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Ele existe, ele é. Quando, por exemplo, Deus enviou Moisés ao Egito para libertar Israel, o seu povo, Moisés perguntou-lhe: mas quando eu lá chegar vou dizer Deus me enviou, mas me perguntarão: que Deus é esse? Qual é o seu nome? Qual é a sua identidade? E Deus disse-lhe: eu sou o que sou. E lhes dirás: o eu sou me enviou a vós. Porque Deus é isto. Ele é. Simplesmente Ele é. Ele existe. A Bíblia revela que Deus, apesar de não se ver, é uma pessoa divina e logo tem características tais como Ele é
Deus eterno, é o Todo-Poderoso, é onisciente, é soberano, é santo, é amoroso, é justo, e Ele é o Criador de todas as coisas. No entanto, podemos dizer que uma das maiores provas que podemos ter da sua existência é precisamente quando a Bíblia e também a história revelam a pessoa única de Jesus Cristo. A Bíblia refere-se a Jesus como o Emmanuel, e isso significa o Deus conosco. E diz mais a Bíblia, Jesus, que sendo em forma de Deus, ou seja, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, esvaziou-se a si mesmo, fez-se semelhante aos homens, tornou-se semelhante aos homens. Jesus, diz mais a Bíblia, é aquele o qual é a imagem do Deus invisível. Veja, Jesus Cristo e mais ninguém se levantou com tamanha autoridade a dizer, como está escrito na Bíblia, quem vê a mim vê o Pai, quem crê em mim crê no Pai, ou eu e o Pai somos um. Veja, como Jesus ele se identifica, Ele é Deus, Ele é o próprio Deus, Ele é a imagem de Deus, Ele é a revelação máxima de Deus. Aliás, há um versículo na Bíblia, em Hebreus capítulo 1, versículo 1, em que diz que antigamente Deus falou-nos, revelou-se, usou muitas formas para falar connosco, para se revelar à humanidade. Mas agora, nos últimos dias, Ele se revelou pelo seu próprio Filho. Às vezes não sei explicar, só sei que me sinto assim, como se tivesse me abandonado, esquecido de mim. O sol não brilha, não vejo o dia, não sinto o calor. Tudo isto me provoca imensa dor. Mas quando lembro que tu és Jesus, e que por mim tu deste a tua vida lá na cruz, não sei explicar, meu coração começa a te louvar. Minha alma anseia por mais de ti, meu coração só deseja a ti. Lembro do dia em que te conheci, minha vida mudou, minha vida mudou. Minha alma anseia por mais de ti, meu coração só deseja a ti. Lembro do dia em que te conheci, minha vida mudou, minha vida mudou. Nada nem ninguém poderá me separar de ti. Nada nem ninguém poderá me separar. Canta isto. Nada nem ninguém poderá me separar de ti. Nada nem ninguém poderá me separar. Oh, nada, nada nem ninguém. Oh, nada, nada nem ninguém. Oh, nada, nada nem ninguém. Oh, nada, 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 nada nem ninguém. Oh, nada, nada nem ninguém. Oh, nada, nada nem ninguém.
dia a todos os que nos escutam nesta manhã. Ao lermos a Bíblia Sagrada na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 13 e nos versículos 9 a 12, encontramos as seguintes palavras. Que dizer então? Nós, os judeus, seremos melhores do que os outros? De modo nenhum. Tenho estado a explicar que tanto os judeus como os não-judeus estão dominados pelo pecado. Assim diz a Sagrada Escritura. Não há ninguém que seja justo, ninguém. Não há ninguém que compreenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos andam fora do caminho e todos se perdem. Não há quem faça o bem, nem um só. Um dos princípios estabelecidos na Constituição Portuguesa é o princípio da igualdade. Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. O que para muitos é um direito, para outros é uma utopia que jamais será alcançada. Sendo este um princípio aprovado e redigido por homens, encontra um exemplo sem paralelo na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que decidiu habitar entre a humanidade. Durante o tempo em que ele viveu entre nós, lidou com uma cultura e uma sociedade onde as desigualdades eram realçadas e as pessoas faziam questão em assinalar e valorizar essas diferenças. Era mau ser mulher, estrangeiro, cobrador de impostos, viver da prostituição, estar leproso, tantas outras coisas que poderíamos mencionar. E é verdade, Jesus declarou de forma clara e inequívoca: toda a humanidade pecou, logo todos somos maus. Desta forma, revelou que todos somos iguais, todos temos o mesmo problema, todos merecemos o castigo de Deus. Esta revelação não foi, contudo, o propósito da sua vinda. Jesus não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ela é apenas uma parte da verdade. A outra foi igualmente demonstrada por Jesus, ao oferecer a sua própria vida por amor a toda a humanidade, toda sem qualquer exceção. Na sequência das palavras do apóstolo Paulo, entre o versículo 21 e o versículo 26, ele diz o seguinte: Mas agora Deus mostrou-nos como é que as pessoas são justificadas por Ele. Deus faz com que as pessoas sejam justificadas por meio da fé em Jesus Cristo. É assim para que todos os que creem em Jesus Cristo, sem haver diferença de pessoas. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus, mas pela sua bondade imerecida, Deus os justifica gratuitamente por meio de Jesus Cristo, que os libertou do poder do pecado. Deus fez com que Cristo, pela sua morte, se tornasse instrumento de perdão para os que creem nele. Foi assim que ele mostrou a sua justiça, não tendo na sua paciência castigado os pecados antes cometidos, fê-lo para demonstrar a sua justiça no tempo presente, pois Deus é justo e justifica os que creem em Jesus Cristo. Nesta atitude, Jesus enfrentou a crítica de pessoas que consideravam imensamente superiores aos seus semelhantes, que davam graças por não serem como os outros, que viviam com o objetivo de pisar os que eles próprios determinavam como não merecedores da graça de Deus. Jesus contrariou essa postura e declarou que o seu propósito ao deixar a companhia do Pai foi precisamente para estar com os pobres de espírito, os desfavorecidos, os doentes. Devemos ler nestas palavras que Cristo veio para estar com os que, reconhecendo as suas transgressões, procuravam ansiosamente por alguém que lhes oferecesse perdão e esperança. Acusado de conviver com pecadores, algo que ocorreria obrigatoriamente em qualquer casa, templo, sinagoga, jardim ou cidade onde Jesus estivesse, pois não há um único homem que não seja pecador, ele ofereceu as mesmas dádivas a ricos e a pobres, curou homens e mulheres, respondeu com misericórdia a pedidos de judeus e estrangeiros, entrou na casa de líderes religiosos e de cobradores de impostos, oferecendo a mesma vida, abraçou pessoas saudáveis com o mesmo amor que tocava aos leprosos, recebeu a devoção de pessoas respeitáveis da sociedade, de mulheres consideradas pecadoras, que viram em Jesus graça suficiente para lhes oferecer perdão. Independentemente da nossa raça, cultura, género ou extrato social, somos todos iguais aos olhos de Deus e todos temos o mesmo valor para Ele. Esse valor é de tal forma elevado ao ponto do Pai revelar o seu grande amor para com toda a humanidade, oferecendo o seu único Filho para que todos, sem exceção, possam alcançar paz com Deus e consigo próprios, bem como a tão desejada esperança de um futuro melhor que a Bíblia apresenta como vida com abundância, vida eterna. Ao amigo ou amiga que vive desiludido porque alguém rebaixou o seu valor, a sua dignidade,
A você que considera que nunca terá as oportunidades que outros tiveram ou tem um sentimento de injustiça ou revolta, quero dizer-lhe que o seu valor é imenso para Deus. É verdade que todos temos um problema comum chamado pecado. Contudo, a todos nos foi oferecida uma solução igual: Jesus Cristo. Na cruz, Jesus morreu por si e por mim, pagando exatamente o mesmo valor para que todos possamos desfrutar de uma grande salvação. Jesus ressuscitou dentre os mortos e intercede por cada um de nós diariamente, na esperança que o possamos reconhecer como nosso Salvador. O sangue que Ele verteu é a única solução para nos livrar da morte que todos merecíamos e nos ofereceu a vida da mesma maneira. Jesus é a prova de que Deus não faz acepção de pessoas. O seu sacrifício por todos é evidência de que mesmo que o homem rejeite a maior dádiva de Deus, Jesus Cristo, não consegue invalidar o facto de que Ele morreu por todos. Não desperdice a oportunidade de desfrutar da graça que Deus nos disponibilizou. Jesus está vivo, deseja entrar no seu coração, fazendo de si um filho de Deus. Confesse que não é diferente dos outros, é um pecador, como eu sou. Peça-lhe perdão e convide-o a ser o seu Salvador. Se você der estes passos, irá certamente encontrar a verdadeira alegria, a paz, o amor, o perdão, a esperança que Ele oferece a todos, mas que apenas aqueles que nele creem desfrutam. Você vale mais do que o mundo inteiro. Valorize a sua vida, pois Jesus já o fez ao morrer pelos seus pecados. Que Deus o possa abençoar. Terminamos a edição deste domingo do Vive Mais com as palavras do pastor Nuno Martins. Se quiseres saber mais sobre nós, fazer alguma sugestão ou visitar a igreja evangélica mais perto da tua residência, contacta-nos através do 91 573 1485 ou pelo Facebook/Programa Vive Mais. Ficamos por aqui esta semana. Continua com a restante programação da Rádio Regional. Bom domingo.